saúde, vários médicos, inclusive do exterior, que veio facilitar, melhorar esse atendimento. E se não for o aporte desses profissionais, a situação estaria muito mais complicada. Esse mesmo programa Mais Médico, que aliás está fazendo 2 anos agora, dia 21 na Câmara Municipal nós vamos ter uma audiência pública para debater o programa Mais Médico, sobretudo para que a gente possa socializar com a nossa população a coragem do governo federal, a firmeza da presidenta Dilma de não se quebrar, não se acovardar diante da dura pressão da mídia e da dura pressão das entidades médicas conservadoras deste país, que se colocaram e que são contra o Mais Médico, dizendo que o Mais Médico, na verdade, não traz uma solução para a nossa população. Então, dia 21, nós vamos ter esse momento na Câmara. É importante que quem pudesse comparecer, faça, para que a gente possa socializar o máximo possível as informações sobre o programa Mais Médico. Voltando a uma questão que é grave, por exemplo, na área médica, aqui do atendimento médico. Vocês sabem que hoje, Bruno, Fortaleza, não tem mais fila nas especialidades médicas. Aí, como é que é? Não tem mais fila para a especialidade médica? Essa fila era, no começo da gestão da prefeita Luiziane Lins, e algumas especialidades era 200 mil, a fila de 200 mil. Depois baixou para 120 mil. Então, são várias especialidades médicas. Aí não tem mais fila. Que milagre foi esse que o prefeito Roberto Cláudio fez para não ter mais fila nas especialidades médicas? Sabe qual foi o milagre? Ele acabou com o cadastro da fila das especialidades. Agora não tem mais fila, componente da Biapim. Sabe por quê? Porque agora... Mas por que a fila? Porque agora o cidadão que precisa, a cidadã que precisa da especialidade médica, né, a senhora que faz, por exemplo, tem que fazer esses exames aí próprios das senhoras, os homens que precisam da prevenção da próstata, enfim, esses exames mais específicos. A Ana está aqui, pode depois me falar dessas especialidades todas, foi secretária de saúde. Pois bem, mas por que, Ana, que acabou? Não sei se vocês sabem disso, que acabou a fila. Porque agora, o cidadão que precisa dessa especialidade, ele tem que todo dia ir para o posto de saúde até o dia que tem a coincidência de ser atendido. Aí apresenta como tendo acabado a fila das especialidades. É uma perversidade o que foi feito. Porque com a fila, pelo menos você tinha uma expectativa de data certa, de uma previsão de quando é que você ia ser atendido. Agora não, você tem que sair todo dia para procurar no posto de saúde até ter a sorte de naquele dia ter a vaga para você ser atendido. E aí quem chegar primeiro quem chegar naquele dia acaba sendo atendido e acaba criando uma situação de injustiça em relação à espera da população por esse atendimento. Portanto, meus companheiros, nós temos que nos preparar para 2016, temos a coragem, e eu diria até a questão de muita dignidade do Partido dos Trabalhadores. Não é um momento difícil que nós estamos passando, do ponto de vista nacional, que nós vamos perder de vista, que nós possamos perder de vista a extrema necessidade da nossa responsabilidade com o nosso povo de Fortaleza, para oferecer uma alternativa petista, ainda mais que nós teremos uma eleição muito disputada. Vai ter uma eleição muito disputada que virá com muitos candidatos fortes. Nós vamos ter aí no mínimo 4 candidatos de disputa, 4 candidatos com possibilidade de ir para o segundo turno e ganhar essa eleição. E nesses 4 candidatos, na possibilidade desses 4, sem dúvida nenhuma, terá o nome do Partido dos Trabalhadores para de fato nós oferecermos à comunidade fortalezense a possibilidade de retomar uma gestão que tenha como foco, que tenha como prioridade a maioria da nossa população, a população mais humilde, através das políticas públicas que nós já desenvolvemos aqui em Fortaleza e que são desenvolvidas em nível nacional, do ponto de vista de inclusão social, do ponto de vista de participação. E por falar em participação, que é outro grave equívoco, outro grave erro do governo Roberto Cláudio. E desgraçadamente, meus companheiros e minhas companheiras, no nosso governo, os nossos movimentos sociais, muitos dos quais, o movimento sindical, muitos dos quais têm imensa ligação conosco, são movimentos sociais esses que são formados por companheiros militantes do PT, tinham um nível de cobrança muito mais firme, muito mais dura em relação ao nosso governo do que o que tem hoje.
O governo Roberto Cláudio não conhece oposição no município de Fortaleza. A Câmara Federal, a Câmara Municipal é completamente dominada pelo prefeito. Não que os outros prefeitos anteriores não tivessem maioria parlamentar para governar por conta do fisiologismo da política. Todos esses partidos pequenos, que inclusive estavam na base de apoio à prefeita Luiziane Lins, estão na base de apoio do prefeito Roberto Cláudio. Mas qual é a diferença? A diferença, meus companheiros, é que formou-se uma gestão extremamente elitista. Muitos dos quadros hoje, ou a quase totalidade dos quadros da gestão do prefeito Roberto Cláudio, são quadros de classe média para cima, de gente que não conhece a periferia da cidade de Fortaleza, de gente que não se importa com o povo de Fortaleza, e, lamentavelmente, também não tem, do ponto de vista de oposição, ou de reflexão sobre o que significa esse governo do prefeito Roberto Cláudio, nós temos uma situação absolutamente incompreensível. Inclusive dentro do movimento sindical, particularmente os sindicatos e associações ligadas aos servidores públicos, que não conseguem esboçar qualquer reação em relação ao governo Roberto Cláudio. Do ponto de vista do movimento social, nós tínhamos aqui e foi destruído o orçamento participativo, e eu fui secretário desta prefeitura, fui secretário da Regional 4, fui secretário do Meio Ambiente e fui procurador-geral do município. E nós tínhamos regularmente, através de encontros, seminários, com o orçamento participativo, inclusive na hora da confecção do orçamento da prefeitura, não apenas, mas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, com intensa participação da comunidade e com voz efetiva. Eu participei de muitas dessas reuniões e nós, secretários, éramos duramente cobrados pela população, pelo cidadão que vinha para essas reuniões, tinha liberdade de se expressar, se expressava firmemente. E o prefeito Roberto Cláudio anulou completamente isso e, infelizmente, nós temos sentido que, por parte, sobretudo desse movimento mais organizado, nós temos um certo silêncio que a gente tem que romper com ele. Na área da educação, por exemplo, o vereador Guilherme, que é professor, que debateu muito profundamente esse tema, no ano de 2013, logo, no primeiro ano da gestão do prefeito Roberto Cláudio, ele tomou uma atitude lamentavelmente corroborado, inclusive pelo Ministério Público. Na época, falar em Ministério Público, que é o promotor de justiça, na época da nossa gestão, quando a prefeita Luiziane Lins pensava em fazer alguma coisa, já tinha um promotor ameaçando que ia entrar com ação na justiça. Foi assim em relação ao Réveillon, qualquer evento, qualquer coisa que se tinha, o Conselho Tutelar, o que fosse, o Ministério Público já estava, a Luiziane pensava em fazer alguma coisa, o Ministério Público já estava dizendo que ia entrar com ação. Pois bem, o que é que o Roberto Cláudio fez na educação? Reduziu em 60 dias o ano letivo de 2013, sob o pretexto de coincidir o calendário escolar que tinha sido prejudicado por conta da greve. Prejudicando a quem? Prejudicando aos filhos dos trabalhadores, prejudicando aos jovens e às crianças que estudam na escola pública municipal. E agora mesmo, nós estamos tendo um problema sério nas escolas do município de Fortaleza. Professor Arthur Bruno, o pessoal ligado à área da educação, Guilherme, tem que saber disso, Guilherme sabe disso, que é o problema das aulas nas escolas do município. Tem falta de professores. E o que é que está acontecendo? Eles, para isso não repercutir negativamente na comunidade, para não repercutir fora dos muros da escola, professor, não tem professor, mas o aluno é obrigado a ficar dentro da escola, esperando o tempo da aula acabar, para poder ser liberado para ir para casa. Para poder as pessoas acharem que está tendo aula. Então tem várias escolas, semana passada eu fiz um pronunciamento na Câmara sobre isso, recebi um documento de vários professores, onde você tem esse tipo de situação, ou seja, você encobre uma realidade, esconde, para que não fique mal, o gestor não fique mal perante a população. Então, meus companheiros e companheiras, esse é o desafio, esse quadro que nós estamos enfrentando. E quem mora na periferia da cidade de Fortaleza, quem mora na cidade de Fortaleza como um todo, salvo alguns segmentos
que por uma questão mesmo ideológica, que inclusive tem uma relação hoje mais exacerbada em relação ao Partido dos Trabalhadores. Porque não é que são contra o PT por conta dessa história de corrupção, isso é papo furado. Porque a corrupção no Brasil, ela é um fenômeno que sempre existiu, é um câncer que sempre existiu. A diferença da corrupção que nós estamos vivendo hoje é porque antes, até 2002, nós não tínhamos neste país combate à corrupção. Nós não tínhamos estrutura do Estado combatendo essa corrupção. Pela primeira vez na história desse país, de 2003 para cá, nós começamos a ver gente do andar de cima sendo investigado, gente do andar de cima sendo levado às barras da justiça e alguns até já presos. Porque se nós analisarmos a história do Brasil, de 1500 até 2002, eu duvido que alguém aponte aqui, ou qualquer doutor que tenha aqui aponte um caso na história do Brasil, de 1500 até 2002, de gente bilionária ou bilionária, que eventualmente respondeu, assim, quer responder ao processo, não digo nem ser condenado. Nós temos vários milionários aqui que fazem parte da política do Ceará, que são milionários, ou porque herdaram, mas não só porque herdaram, mas porque sempre se apropriaram das riquezas do nosso Estado, que se aproveitaram da SUDENE, que se aproveitaram dos incentivos fiscais, enricaram as custas do povo, quebraram as estruturas do Estado, quebraram o Banco do Nordeste, se aproveitaram do Banco do Brasil e nunca foram incomodados com absolutamente nada. Portanto, esse discurso que é projetado na mídia, ele é um discurso que, na verdade, atende ao interesse ideológico da elite conservadora, que nunca tinha sido incomodada, que nunca tinha sido perturbada. Como eles dizem, agora que o pobre ou classe média, baixa, tendo a oportunidade, por exemplo, agora está mais complicado, que estamos num momento de crise. É normal, o mundo todo está numa crise, porque aqui no Brasil nós também não poderíamos ter alguma crise. E que, por exemplo, eles dizem, coisa feia, os aeroportos agora parecem uma rodoviária, porque pobre não tinha nunca